Olá! Uma pausa na sua navegação para eu dividir com você dicas muito efetivas que vão sim te ajudar a lidar com os pensamentos depreciativos, né, que são aí comuns, né, naturais a todos nós seres humanos. Uma hora ou outra a gente vai estar aí, às vezes a gente está caminhando, conversando com alguém, se arrumando, a gente vai, puf, ter aquele pensamento depreciativo. Para quem não sabe, o pensamento depreciativo são aqueles pensamentos negativos que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, aqui vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, eu sou a culpada pelo alcoolismo dos meus pais. Ou então, eu estou fadada ao fracasso. Eu sou tão feia que é por isso que eu vou ficar sozinha para todo sempre. Ou então, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou horrível e eu não mereço ter as coisas que eu sonho, que eu quero. Bom, com certeza aí, em algum nível, você já experienciou um pensamento depreciativo, né? E as dicas que eu vou dividir aqui neste vídeo com você, elas vão trazer aí uma perspectiva mais realista, né? É uma estratégia bem mais realista e por isso mais efetiva para lidar com esses pensamentos, porque a gente não consegue controlar o que a gente pensa, né? O que vem à nossa mente. É impossível da gente controlar. Mas a gente pode sim controlar a forma como que a gente responde aos nossos pensamentos. E as dicas neste vídeo, elas visam isso, a gente responder aos pensamentos depreciativos de uma forma mais saudável. A gente aí com essas dicas, a gente vai aí se distanciar dos pensamentos depreciativos, né? Porque o fato da gente ter o pensamento depreciativo não significa aí que a gente deve ser controlado por eles, né? O fato da gente estar se arrumando para trabalhar e do nada pensar assim, nossa, eu sou tão feia que eu vou ficar sozinha eternamente. O fato de eu ter tido esse pensamento não significa que eu deva viver a minha vida de acordo com esse pensamento, né? É muito importante eu falar isso, gente, porque a partir do momento que a gente se deixa ser controlados pelos pensamentos depreciativos, a qualidade da nossa vida, ela vai por água abaixo. Isso vai ter sim consequências muito sérias na nossa vida, no nosso futuro, na nossa saúde, e eu tô falando aqui saúde, entendendo aí a saúde como um todo, né? Para ficar assim na explicação assim mais comum na saúde física e também na saúde mental, né? Porque a gente ser controlado pelos nossos pensamentos depreciativos, a gente vai estar sujeito aí a ter depressão, né, ansiedade, a ter uma estima muito baixa, a estar desmotivado, né, a fazer as coisas aí que a gente almeja, que a gente sonha. Além disso, deixar-se ser controlado pelo pensamento depreciativo dificulta muito a recuperação ou superar um trauma. E também, né, quando a gente aí é controlado por pensamentos depreciativos, a gente pode se colocar numa posição muito perigosa, arriscada, né, que a gente vai estar aí a gente pode estar sujeito a estar em relações abusivas, né? Se deixar aí ficar numa posição aí abusiva, né? De ser abusado, de estar num relacionamento tóxico. Né, os pensamentos depreciativos, eles podem influenciar a gente a ficar
né, nessa posição. Então, aí, ser controlado por pensamentos depreciativos, gente, não traz nada de bom para a nossa vida. Pelo contrário, só traz coisa ruim. Mas eu tô falando, falando, e quais são as dicas? Vou começar finalmente agora, né? As dicas, gente, vou começar aqui. É a gente ver os nossos pensamentos como histórias. Isso mesmo, gente. Os pensamentos depreciativos, eles não são ou eles não descrevem o nosso destino, né? Eles não são aí uma previsão do nosso futuro. Pelo contrário, os pensamentos depreciativos que a gente tem, né, eles foram criados aí por causa de um conflito, um trauma do passado, né, algo definitivamente que não é saudável. Então, aquele pensamento depreciativo que você está tendo, independente aí do que ele está te dizendo, ele não é a previsão do seu futuro. Quando a gente vê aí os nossos pensamentos depreciativos como história, isso faz aí a gente perceber, né, que as histórias, elas podem sim sempre mudar, né? Elas podem ser diferentes. E você pode entender aí o pensamento depreciativo como uma história que o seu cérebro tá te contando naquele momento. E essa história, gente, ela pode sim mudar. Ela pode ter aí um final diferente, né? Uma outra dica, né? Vou brincar aqui com os recadinhos, né? É você aceitar as contradições, né? Se contradiza, isso é muito importante. Quando a gente aí aceita as contradições, a gente está mais aberto, a gente tem aí uma facilidade a aceitar as incertezas da vida, né? E a vida é isso, né, gente? A vida, ela é cheia de incerteza, né? Para quem ainda está duvidando, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente pode sim, né, aceitar que nós podemos ser ao mesmo tempo a vítima e o culpado de um término de relacionamento, né? Duas coisas aí totalmente opostas, se contradizendo, elas podem sim existir. Um outro exemplo, né, é a gente tá relacionado aí, por exemplo, ao diagnóstico, né, de uma doença. Um diagnóstico, né, ele traz sim, né, uma doença ou uma desordem. Ao mesmo tempo, ele traz aí os passos, né, as dicas, a possibilidade de como você pode recuperar a sua saúde, né? Um outro exemplo aí de contradição da vida, né? Você pode aí admirar uma pessoa e não gostar dessa pessoa. Então, aceitar as contradições, né, faz a gente estar aberto, né, a esses opostos da vida que a vida nos traz. Um outro exemplo, né, uma outra dica para a gente lidar com esses pensamentos depreciativos é a gente usar o humor. Então, por exemplo, aí você está tendo um pensamento depreciativo. E aí você percebeu, você notou esse pensamento. E aí, de repente, você lembra de uma história engraçada que tem aí uma relação com o tópico do pensamento depreciativo. Então, vou aqui tentar clarificar. Vamos supor que você tem aí o pensamento depreciativo, né? Que eu falei, eu sou muito feia e por conta disso eu vou ficar sozinha o resto da vida. Quando esse pensamento depreciativo assim veio na sua cabeça, tenta lembrar de uma história relacionada à sua aparência que seja engraçada,
Ou então tenta lembrar de algo que aconteceu com você e que você deu graças a Deus de estar sozinho e ninguém, né, tá por perto, sei lá, você caiu ou alguma coisa aconteceu que você ficou assim, uau, envergonhado e você deu graças a Deus de não estar com um parceiro, uma parceira ali do lado. Então, use o humor, né? Aquele pensamento ali depreciativo veio na sua mente, observou o pensamento, tenta ligar esse tópico a uma história, né, a um evento bem humorado. Uma outra dica, gente, é você aqui usar uma perspectiva bem diferente do pensamento depreciativo. Que eu tô falando? Vamos supor aqui, vamos supor um pensamento depreciativo assim. Eu tô fadado ao fracasso. Eu nunca vou me suceder. Vamos supor aí, meus vídeos nunca vão ser bons, o pessoal não vai gostar dos meus vídeos, tô fadado ao fracasso. Começa a pensar, como que o meu dentista, né? O que que meu dentista pensaria a respeito disso? Como que o meu professor veria, né, esse meu pensamento? Será que, sei lá, aquele ator que eu gosto, ele teria essa mesma opinião? Então, tente aí ser curioso e pergunte, né? Se pergunte como que tal pessoa perceberia esse meu pensamento depreciativo? Como que essa pessoa, o que que essa pessoa acharia disso? Qual que seria a opinião, né, adotada por essa pessoa? Uma outra dica, gente, é você aqui reconhecer o pensamento depreciativo apenas como um pensamento. Na verdade, é a realidade. O pensamento depreciativo nada mais é do que um pensamento. Mas como seria isso na prática? Então, vamos supor, ao invés de você, né, o pensamento depreciativo, ele vem assim na sua cabeça. Eu não mereço ter as coisas que eu quero. Assim que ele vem. Quando você percebe, né, que o seu pensamento depreciativo é apenas um pensamento, na hora que esse pensamento veio na sua cabeça, você refaz esse pensamento. Você fala assim para você mesma: Não, peraí, Thalita. Eu estou tendo o pensamento de que eu não mereço as coisas que eu quero. Isso, gente, faz assim um efeito enorme, né? Porque o fato de você pensar algo não significa que você deve aceitar isso que você está pensando. Aliás, todas essas dicas que eu estou descrevendo aqui para vocês, elas fazem isso, né? Elas reconhecem o pensamento depreciativo, mas você não precisa aceitar elas, né? Você pode usar o humor, você pode aí usar uma perspectiva diferente, você pode aí relembrar, afirmar que o seu pensamento depreciativo é apenas um pensamento. E por fim, gente, a última dica que é você aí usar a terceira pessoa do singular para falar consigo mesmo, né? Quando esse pensamento aí vier na sua mente, então, por exemplo, de novo, eu não mereço ter as coisas que eu quero. Veio aquele pensamento na sua cabeça, você refaz essa frase. Ela não merece ter as coisas que ela quer. Isso também cria aí um distanciamento. Todas essas dicas que eu descrevi aqui nesse vídeo, né, gente, elas demandam tempo, né? Tem hora aí que o pensamento depreciativo, ele vai vir na sua mente e você, e ele veio e eu não fiz nenhuma dica. Normal, né? Porque pensa aí, você tá tendo aquele pensamento há tanto tempo e para você quebrar aquele ciclo, vai demorar um tempinho, vai vir muita prática, né? E nessa prática aí, às vezes você vai ter o pensamento, você vai aplicar uma dica, e depois você vai ter outro pensamento, você vai esquecer uma dica.
É assim, né? Isso daí é um exercício aí a longo prazo e para algumas pessoas até para a vida toda, né? Então, fique aí, essas dicas. Tenta ver qual delas funciona melhor para você. Você pode aí tentar um humor, uma perspectiva diferente, usar a terceira pessoa. Às vezes você vai encontrar alguma que você gosta mais, que é mais fácil para você lembrar. Você pode usar, né, várias dicas aí. Fica a seu critério. Se uma dessas dicas não funcionou ou se você não gostou, deixa ela no cantinho guardadinha. Tenta uma outra, por exemplo, se a terceira pessoa não usou, ó, não funcionou, tenta aí a perspectiva diferente. E assim vai testando, vai com calma e vamos aí ter aí uma guinada com relação aos nossos pensamentos depreciativos, né? Não vamos deixar eles nos controlarem. A gente não precisa aceitar esses pensamentos depreciativos que a gente tem, tá bom? Então, eu agradeço aí. Muito obrigada. Ativa o sininho se você quiser aí mais dicas. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua dica, a sua opinião. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!